pensa numa franquia confusa, porque já tivemos então Invocação do Mal, Meme do Mal, Corrente do Mal, Boneco do Mal e agora A Hora do Mal? Seria se o nome original não fosse então Weapons, que numa tradução literal ficaria como... armas. Dali gente, tudo bom? Eu sou MF Maturi e para esse vídeo... um grande obedecedor. Se essa palavra realmente existir. Mas deixa eu explicar do porquê diabos o filme se chama A Hora do Mal, e assim a gente vai me dando na crítica e tudo mais. Eu sinto que eles quiseram fazer uma parada mais comercial, de grande apelo ao público, então sabe quando você tá ali no cinema com a galera ali e tal, e fala, o que será que tem hoje aqui passando? A Hora do Mal? Vamos assistir, deve ser bobão. O problema é que o filme requer um pouquinho mais aqui do que ser apenas um filme do mal. A sinopse então gira em torno da narração inicial da garotinha que diz que basicamente 17 crianças às 2h17 de uma noite desapareceram fazendo uma corrida Naruto. E o pior, essas 17 crianças eram todas da mesma sala de aula de 18 alunos da professora surfista prateada. Ou seja, 17 sumiram, 2 ficaram, a professora e mais um aluno. Daí, 2h17. 6 de ônibus. Já aí, você consegue sim ver algumas sutilezas aqui do diretor Zach Cregger, que no seu segundo longa de terror consegue aplicar muito bem isso daqui, mas depois eu quero falar um pouco mais sobre ele, porque afinal, ele também é aqui o encarregado de mais um reboot de Resident Evil. Mas depois a gente volta nisso, vamos lá. Antes de escrever essa review, eu perguntei pro Lucas Maia, link na descrição, o que significava terror pra ele. Porque, por exemplo, eu fui assistir A Substância e eu fui assistir sabendo que era um filme de terror, mas quando eu cheguei lá eu falei... cadê o terror? O terror não existe até de fato ele existir, então demora ali um pouco e tal, mas eu consegui então entender, porque afinal tem vários os gêneros, então tem slasher e esse era então um deles, que era body horror. Mas, voltando ao que o Lucas disse, resumidamente seria então aqui um desconforto, ansiedade, medos combinados, o que pode então fragmentar em algo psicológico, físico ou sensorial, e até mesmo cômico, brutal, cru e assustador. E o estilo que vai ser então empregado aqui em Weapons eu acho que vai bem por aí, porque tem uma pitadinha de uma coisa que eu quero falar, não vou falar agora, senão vocês vão falar, então não vou nem assistir. Que vai aparecer ali em alguns momentos e tal, mas eu acho que é por uma coisa um pouco mais do... caraca, é sério que eu tô fazendo isso? Então, esse estilo que ele é empregado aqui no filme funciona muito bem, ainda mais ali no começo. Clichêzona, então, das silhuetas ali no escuro, uma rua deserta, batendo numa porta, que aí sim pega esse clima mais terror, que a gente tá então acostumado, mas eu acho que ele vai pra um outro lugar, que então utilizar aqui ele de background, como a gente vê, por exemplo, aqui em A Maldição da Residência Hill, ou mesmo A Mansão Bly, onde tem isso daí, mas tudo é mais empregado pelo suspense, o drama e principalmente aqui, do bizarro. A trama mesmo já deixa você bem intrigado, porque afinal, como que essas 17 crianças sumiram? É algo então que elas só um dia resolveram dar uma passeada? Tem algo de possessão? É algo sobrenatural? Foi isso que quando eu assisti o filme eu falei, eu quero muito saber o que diabos é isso. E o que eu acho melhor de tudo é que o filme não vai te entregando nos trailers o que tá acontecendo, ele só te deixa tipo, por que as pessoas correm daquele jeito ali e tal, ou também nada nos trailers, ou mesmo durante o filme, você vai pegando ali fragmentos e vai tentando associar, e aí sim o mistério vai crescendo cada vez mais. Esse começo mais tenso da porta, como eu citei, a gente fica na dúvida se realmente alguma coisa aconteceu ali por uma pessoa ou de novo, é algo sobrenatural, porque o que acontece mais tarde a gente vê então alguém escrevendo ali, pichando no carro então da queridona, que ela é uma bruxa, ou seja, a gente tem esse elemento que talvez alguém acredite, ou talvez esse elemento esteja na trama. Eles deixam jogado aí. Se vai ser útil, quem sabe. Essa questão do sobrenatural, eu acho que o filme é conduzido assim de uma forma perfeita, porque ele não traz, então, isso daqui de uma forma mais no momento que tá acontecendo. Ele deixa a gente pensar, mas depois ele traz isso sim, só que no formato de sonhos. Esses sonhos dizem muito mais do que tá acontecendo na cabeça dos personagens do que de fato algo que então seja aqui pra comprometer a trama ou ter aquele clichêzão, susto clássico. Não. Teve um sonho ali que quando eu tava assistindo eu fiquei meio... bom, essa que foi minha reação. Que é basicamente o sonho da arma. E aqui muita gente vai acabar sendo tirada do filme por ser algo meio que nonsense, mas eu entendi o que o diretor queria passar, e ainda mais que é claro, a gente tá dentro de um sonho, então sim, dá essa liberdade a mais para os personagens desvendarem a trama. A personagem da Julia Garner, que é a professora, atua brilhantemente durante todo o filme. Desde o primeiro momento que então o diretor vai pegando ali e vai revelando aos poucos e tentando então trazer essa dúvida se de fato ela é culpada por isso ou ela só tá traumatizada com tudo que tá acontecendo, você fica muito em dúvida do que tá rolando. É aquele famoso, sabe quando você vê um filme e você fala, não, você não vai entrar nesse lugar, né? Ah, não é que isso acontece, mas é que você questiona, porque você fala, minha filha, se você não é culpada, por que você tá agindo dessa forma? Você compra muito bem a atuação dela. E sabe de uma coisa que você também compra utilizando aqui o cupom DMFW com 15% de desconto? Então, as camisetas da Insider. E calma, não é jabá.
porque você sabe o quanto que eu então utilizo aqui essas camisetas em todos os vídeos e o quão confortável elas são. Pra quem não sabe, infelizmente eu tenho muita ansiedade, e isso infelizmente é aplicado aqui na quantidade de suor que então eu acabo produzindo. E o que acontece? As camisetas da Insider, então, ó, vocês podem olhar aqui, perfeitamente, reduziram aqui absurdamente e seguraram muito todas essas manchas e mesmo aqui os odores, porque ó, não aparece simplesmente nada e eu tô suando, hein? Claro que de vez em quando você tem que dar uma lavada, porque se até o traje do Tom Holland dá uma leve fedida, as da Insider também merece que, é claro, todo o seu cuidado. Sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas sim, eu já usei aqui as Tech T-Shirt mesmo até fora do país, junto com então o Future Shorts 2000 e aí, é claro, aqui no Brasil, a Hybrid Jogger. Lá no site você encontra todos esses itens e muito mais, tem calça, meia, cueca e mesmo a seção feminina que às vezes me enche de inveja, viu? Porque olha esse vestido wingsuit pra você ficar toda cool de cinéfila assistindo os mais diversos filmes. Você sabe que eu faço com muito gosto essa publi porque afinal são itens aqui maravilhosos e que a gente consegue sim ver todos eles na prática. Então lembrando o cupom VMFW, link na descrição já com ele aplicado e assim você garante aqui 15% de desconto. Então corre, porque a ansiedade e tensão que você vai sentir aqui assistindo esse filme, é claro, merece uma Insider. O Thanos mesmo, que é o Josh Brolin, cumpre muito bem a função do pai, que também quer as respostas. Enquanto o Mago Supremo Wong não tá muito afim de ajudar, negando até mesmo vários recursos aqui para a professora. Pra mim, é uma belíssima surpresa quando então vou assistir algum filme e eu não sei de nada. Nesse caso, eu tinha visto sim o primeiro trailer, mas já não tava mais fresco na memória, não lembrava de mais nada. Então quando eu vejo aqui os atores surgindo, o que eles podem entregar em tela, aí sim fica muito legal em cada um dos capítulos que a gente vê eles aqui atuando. O filme em si é dividido dessa forma, mas não que cada capítulo vá avançando na história. Ele avança, mas ele é voltando, ou seja, ele não é bem linear. Então sim, a gente vai ter aqui esses diversos pontos de vista dos personagens e montando o quebra-cabeça e vendo como cada coisinha se encaixa nos momentos. E a gente quer ver então, tá, mas se isso aconteceu, o que será que poderia ter acontecido antes? Será que vai mostrar agora? Então você começa a ficar cada vez mais ansioso e querendo ver como que isso vai rolar. Eu acho que pra mim um dos melhores capítulos então é o do Thanos, porque então é onde o universo já foi estabelecido e agora a trama começa a ter realmente aqui um desenvolvimento. E é super tenso e você fica ali cada vez mais tentando ver pra onde que aquilo vai. O drama, tudo aquilo te engaja e muito. Então mesmo quando você tá ali no meio do filme, as soluções vão acontecendo, você vai tentando ligar melhor daqui as coisas. E tem dois em específico capítulos que talvez você não curta muito. Eu acho que ele se passa um pouquinho, mas eu até entendo que sim, é pra gente então conhecer melhor aqui os personagens e ter ligações ali com o que vai acontecer em seguida, porque temos então o personagem da queridona, a Amy Madigan, que é aqui basicamente onde vai então trazer as explicações finais e o que tá rolando de fato pra tudo isso daqui tá acontecendo. Que também algumas pessoas, como por exemplo o Miguel, disse que poderia ser uma coisa mais sutil e eu não tinha reparado até então ver que de fato Bring Her Back lá trazem as soluções do universo e é muito mais ali fragmentado, você vai ligando aqui os pontos. Aqui tem tudo mais aqui, toma, é isso daqui, mas não é aquele toma que você fala, ah, tá, obrigado, sou um idiota. Não é um Nolan da vida, você compra. Mas bom, já que estão falando aqui de universo, como as coisas são criadas, como a tensão vai crescendo, por que não falar então aqui pela cabeça por trás de tudo? Agora sim, o nosso querido Zach Cregger. Tem 3 momentos do filme que eu quero ressaltar muito a direção dele, foi uma coisa bem original e muito interessante e engajado. Que então de um momento ali onde tem uma reunião de pais, onde você tenta entender o que tá acontecendo, a tensão naquele momento é inteiramente constante, você não sabe o que pode acontecer ali, e você fica se perguntando, vai acontecer alguma coisa, mais alguém vai desaparecer, alguma coisa vai ter um impacto direto com os personagens, mas você vai descobrindo ele aqui aos poucos, é muito bem feita. O segundo então é de uma silhueta ali segurando uma tesoura, e eu acho incrível porque é um plano de sequência. E nesse momento, o que acontece? A câmera tá sempre acompanhando ali o personagem. Só que chega um momento onde a gente quer realmente ver ainda mais a câmera acompanhar ele e a gente não vê, a gente só ouve, só vê o que tá acontecendo ali, parte da situação e só fica no áudio. Lembrou muito nesse momento aqui o Silent Hill, onde então, por exemplo, a gente sabia que tinha alguma coisa ali, mas o áudio, a trilha sonora, instigava muito mais a gente. E daqui eu achei maravilhoso. E a terceira é então uma cena que envolve ali perseguição, janelas, que a câmera fica então em terceira pessoa e pega ali uma câmera solta, e é nesse momento que eu acho que algumas pessoas ficaram meio... porque também essa foi a minha reação. É uma sequência, na verdade, tem um momento ou outro ali que sim, se passa um pouco em tom cômico, mas é mais um tragicômico, e muita gente detestou. Mas eu vi da seguinte forma: pô, você tá no inferno e sentado no colo do capeta, abraça ele logo. E eu peguei essas 3 cenas não é porque, ele só soube fazer 3 cenas... Não. É porque essas 3 cenas trazem aqui a essência que o filme tem durante toda a sua duração. Não é porque, eu só citei isso. Não, gente.
tem uma cena ali de um personagem de olhos bugalhado, de vômito, de uma personagem de blusa vermelha. Ele sabe trabalhar muito bem cada ceninha, cara. Então o que ela tem aqui de principal? O que eu quero dizer com isso que o diretor traz é mistério, tensão, suspense, drama e o principal de tudo, o que tá acontecendo? Foram essas coisas que me trouxeram aqui esperança pra Resident Evil, porque afinal, Resident Evil tem sim essa parte toda do suspense, do terror, mas sim tem um pouquinho de galhofa em um momentozinho ou outro ali e tal. E ele soube trabalhar muito bem isso. É uma história que sim, tem seus clichês de terror, não dá pra negar, principalmente por esse da polícia não fazer nada em cima dos personagens, mas eu acho que se fosse qualquer outro diretor teria feito 50 vezes pior. Aqui se torna mais um artifício para uma melhor narrativa. Ele tinha sim uma história que poderia assim, simplesmente ser passada batida, ser feita da forma mais genérica possível, mas não, ele consegue sim pegar aqui os silêncios que são maravilhosos, longos planos, destaques para alguns personagens e principalmente a gente se importar com esses personagens. Todo o suspense e mistério que traz então aqui no filme, eu acho que a gente acaba sendo muito bem recompensado. O plot das crianças principalmente é uma das coisas, como eu disse, foi o que me fez querer ir ver atrás então do que se trata esse filme e descobrir. Eu só acho uma pena que talvez o marketing não tenha sido assim tão grandioso nesse sentido. Eu só fui ver basicamente coisas dos amigos falando e como eu falei, no cinema que eu vi o trailer, porque de resto não via ninguém comentando. O que é uma pena, né? Porque esse diretor, já sim, como eu disse, segundo o filme dele, ele mostra que sabe muito bem o que tá fazendo. Espero que também saiba quando dirigir aqui Resident Evil. Pra Weapons, a Hora do Mal, eu dei aqui um 8.8. E quem quiser saber mais, bom, tem um Letterboxd aí na descrição. Só tem uma coisinha que aí, esquipa aqui pra esse momento, que é então onde vai ter agora um spoiler, que eu queria meio que debater com vocês, que eu fiquei meio que em dúvida. A bruxa velha, ela dizia que tinha uma doença. A doença dela era velhice? O que era? Ela então precisava das crianças pra conseguir, pelo que eu entendi foi isso. Ela precisava das crianças porque elas eram novinhas e aí as crianças davam aqui vitalidade pra ela. Meio que seria isso? Talvez algumas pessoas vão falar que eu super elogiei o filme e, nossa, mesmo assim só um 8.8, como se isso daqui fosse ruim, né? Eu acho que ele só não é um 9 por conta de alguns momentos, como eu disse, que ele se passa um pouquinho ainda assim ali no lance da comédia e tal, umas questões ali com a polícia, alguns personagens ali, lá. Mas eu acho que pra quem realmente não tá gostando, por exemplo, eu fui ver o filme de uma galera que atrás de mim detestou. É porque mais perto do final é onde vem essa parte bem mais da comédia, tá? É um traje cômico que aí, e como é no final, você sai do cinema tipo, putz, o que eu acabei de assistir? Sendo que não! Tem toda uma narrativa, eu acho... Cara, eu fiquei do começo ao fim ali, meu Deus, o que tá acontecendo, pra onde isso vai? Então, como eu falei, me senti aqui super satisfeito. Minha gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, comentem, deixem o seu like, primeira vez, então, de fato... trazendo conteúdo aqui que não seja ligado a alguns jogos ou coisa do tipo, não, uma parada inteiramente original. Então, me digam aí o que vocês acharam, tá? Tamo arriscando e bora lá. Lembrando, links na descrição, Letterboxd, Insta, super importante, tá? Sempre trago aqui conteúdo antecipado, é totalmente de graça, isso me ajuda imensamente com publis e afins. Lembrando, tendo mais publis, temos mais vídeos, você fica mais feliz também.